Olhamos para estas palavras de Volodymyr Zelensky, ele que não quis avançar muitos detalhes sobre as conclusões deste primeiro dia de conversações trilaterais, mas dá também aqui a ideia de que a Rússia poderá estar também com intenções de parar a guerra. Pareceu-lhe de facto que há aqui um outro olhar, outras palavras de esperança do presidente da Ucrânia? Bom dia, Anabela. Eu acho que há muito tempo que nós não tínhamos um momento em que pudéssemos olhar para estas reuniões com tanto otimismo, ou pelo menos com alguma esperança de que elas possam ter um resultado mais ou menos positivo. Eu tenho muitas dúvidas de que elas possam conduzir a uma negociação de paz duradoura, mas que pelo menos possam avançar no sentido de ter um cessar-fogo. Há muitas questões ainda por resolver, ou pelo menos uma que é central e que parece não ter ainda resolução à vista, que é a questão territorial. Neste momento, as estimativas mais recentes e mais fidedignas apontam que a Rússia terá cerca de 18,5% do território da Ucrânia ao fim destes 4 anos, e está muito concentrada na região do Donbass e no leste da Ucrânia. Portanto, sendo esse o ponto central daquilo que é a grande disputa que a Rússia quer, pela riqueza mineral, pela riqueza industrial, por ser o grande coração industrial que a Ucrânia tem e que, de certa maneira, continua a alimentar o esforço militar que a Ucrânia continua a conseguir desenvolver. E, portanto, tem uma importância estratégica para a Ucrânia e consequentemente, também para a Rússia, porque elimina capacidades de resistência ucraniana. E, portanto, resta saber como é que, durante estes 2 dias, entre ontem e hoje, os negociadores, que não são de primeira linha, mas que estão, obviamente, em contacto direto com os líderes dos 2 países e dos 3 países neste caso, terão capacidade de resolver esta questão que continua a ser uma linha vermelha e que parece não ter tido grandes avanços nos últimos tempos. Houve, de facto, críticas numa destas delegações em que a Rússia enviou não políticos, mas militares, ao contrário daquilo que aconteceu com a Ucrânia, que enviou Umerov para estas negociações. Faz diferença ou isso de facto reflete o investimento nestas negociações por parte da Rússia? De certa maneira, é fundamental que estas negociações aconteçam com este tipo de figuras para darem espaço a que depois, resolvendo os pontos mais contenciosos, possam entrar as figuras de proa dos 2 lados e eventualmente avançar com uma conclusão das negociações. Eu não quero ser demasiado pessimista nem demasiado otimista, no sentido em que, de facto, os últimos dias e, sobretudo, foi para mim o sinal mais claro de que haviam indicadores positivos de que isto poderia ser uma boa negociação, foram as palavras do próprio presidente ucraniano, que sempre foi muito cauteloso na forma como olhava para a disponibilidade russa de se sentar à mesa das negociações e avançar com resultados concretos, e desta vez Zelensky mostrou-se um pouco mais confiante de que a Rússia estava verdadeiramente nestas negociações para dar passos decisivos. E, portanto, eu espero que, pelo menos naquilo que Zelensky considerou ser 90% do plano de paz que os Estados Unidos colocaram em cima da mesa, que estava fechado, se possam dar passos decisivos para que essas partes fiquem acordadas e que depois, naquilo que é a questão territorial, as 2 partes possam chegar a um acordo. Mas estará a Ucrânia disposta a ceder nessa chamada linha vermelha de cedência de território, nomeadamente do Donbass? Sim, dependerá muito daquilo que forem efetivamente as garantias de segurança. Nós não podemos esquecer que nós estamos a 1 mês de completar 4 anos de guerra. 24 de janeiro, 24 de fevereiro foi quando iniciou a invasão por parte da Rússia. E isto tem um desgaste tremendo sobre todos os pontos de vista, político, económico, social, militar também, como é evidente, e acima de tudo do ponto de vista humano, com as perdas que ambos os lados sofreram. E começa-se a tornar insustentável a manutenção deste conflito sem que haja previsão de que haja ganhos substanciais para ambos os lados. Portanto, aquilo que os Estados Unidos, neste momento, colocam em cima da mesa com o oferecer de garantias de segurança à Ucrânia, no caso de criar uma zona neutral ou economicamente neutral e que os Estados Unidos possam administrar, ou pelo menos ter garantias de que a Rússia não avança perante a possibilidade de um acordo de cessar-fogo, pode ser um sinal positivo que a Ucrânia poderia estar disponível para aceitar e, de certa maneira, colocar pelo menos um travão neste conflito,
tem tido consequências muito gravosas para os dois lados. E sobretudo numa altura em que a Ucrânia vive uma questão muito importante, se não a mais dura desde o início da guerra, tem estado a sofrer com os ataques às infraestruturas energéticas, estão neste momento sem luz e ao mesmo tempo sem aquecimento durante longos períodos, o que torna de facto este conflito ainda mais grave. Daí também este discurso que ouvimos de Volodymyr Zelensky em Davos, na Suíça, aos aliados europeus, que parece que os acusou de inação. São palavras de facto que se justificam tendo em conta o momento que a Ucrânia vive. Há dois fatores. Há, como referia, as questões energéticas e, de facto, os apagões e o controle ou a falta de acesso à energia tem sido um problema muito significativo porque afeta grande parte da população e isso, obviamente, causa um desgaste também do ponto de vista político, mas também o facto de, nos últimos dias, a questão do Ártico, em particular a Groenlândia, ter desviado atenções e ter obrigado os líderes europeus a focarem toda a força das suas atenções naquela questão e no conflito que se poderia gerar com os Estados Unidos. E isso, obviamente, coloca também pressão política sobre Zelensky para... Parece que está sozinho. Portanto, os aliados europeus, ele que se tem também desdobrado ao longo dos últimos meses em encontros com vários líderes europeus e depois, durante algumas semanas, a guerra na Ucrânia parece que deixou de ter significado. Sozinho eu não diria. Eu acho que nós não podemos também, de certa maneira, cair na narrativa de que a Europa não tem estado à altura das suas responsabilidades e, de facto, se nós olharmos para aquilo que são os números da ajuda europeia à Ucrânia, quer do ponto de vista civil, quer do ponto de vista militar, eles são muito significativos e foram muito importantes para a Ucrânia. Aquilo que me parece, e eu acho que é esse o fundo de legitimidade que reconheço nas críticas de Zelensky, é que não é tanto o processo de decisão europeu, que por si só já é lento e tem mostrado alguns pós na engrenagem que dificultam o avanço, é simplesmente a concretização dos apoios que a União Europeia se disponibiliza para dar à Ucrânia, que tardam em chegar ao terreno e que tardam a chegar à Ucrânia. E esse pacote dos 90 mil milhões foi aprovado, mas ainda vai demorar algum tempo. Sim, e até do ponto de vista militar, a Ucrânia ressentiu-se muito mais quando os Estados Unidos deram um passo atrás e recuaram no seu apoio permanente à Ucrânia, quando Donald Trump suspendeu durante um período, porque o apoio militar americano é efetivamente mais importante para a Ucrânia porque tem toda uma capacidade que a Europa não tem. Falamos também desta questão de, mais uma vez, a União Europeia não estar envolvida nestas negociações. O que é que representa o facto de não ir a jogo nestas conversas tão importantes que estão a decorrer? Sim, esse talvez seja o ponto mais importante. Não só porque tem sido difícil reconhecer em Donald Trump um mediador imparcial ao longo do conflito, pelos diferentes avanços e recuos que Donald Trump tem feito ao longo do tempo, também pela parcialidade que tem demonstrado em relação a um dos lados, sempre ou quase sempre com uma tendência favorável à Rússia ou às posições e à narrativa russa, e o facto de a presença europeia ser fundamental porque ela é determinante para a própria segurança do território e do continente europeu. Portanto, esta exclusão da Europa destas negociações tem que ser corrigida e eu acho que a União Europeia tem que entrar nestas negociações o quanto antes, acima de tudo quando nós olhamos para aquilo que são os esforços mais recentes de Donald Trump com a criação deste Conselho para a Paz, que de certa maneira excluem o mundo multilateral que nós tínhamos, em particular as Nações Unidas, e trazem para o seio deste Conselho da Paz pessoas que têm mandatos de capturas do Tribunal Penal Internacional, como é o caso de Vladimir Putin ou Benjamin Netanyahu. Portanto, a credibilidade é muito reduzida e, obviamente, a União Europeia é um fator ou um ator de relevância na mediação desta paz.